Então, bom dia e um cumprimento especial ao painel que me acompanha, mas principalmente a todos aqueles que estão aqui nesta sala e que eu espero que participem vivamente e ativamente neste debate. Como a Marina Pimentel disse, a comunicação que eu vou fazer não é uma comunicação, é um adiantar de linhas e de algumas coisas que eu fui pensando ao longo da minha experiência como magistrada relativamente àquilo que é comunicar a justiça. Antes de responder ao repto da Marina Pimentel, eu acho que é clara a necessidade que a Justiça tem de comunicar. Isto é já um lugar comum, mas é sempre relembrado. Ainda ontem, tanto os dois conferencistas, tanto o António Lobo Xavier como o Francisco Louçã, tocaram nessa questão. O António Lobo Xavier, quando falou naquilo que o Ministério Público é desconhecido para a comunidade relativamente às funções que vão para além da sua atividade na área penal e processual penal. As muitas funções que o Ministério Público tem para além das funções da área penal e que são praticamente desconhecidas do público, principalmente até não há notícias sobre isso, ou há poucas, relativamente a essas matérias. Ele falou da sua experiência da área fiscal, mas poderíamos falar da experiência da área de trabalho, da área de família e menores, da área do contencioso do Estado, principalmente da área da defesa dos interesses da comunidade. E é essa parte que é uma parte tão importante do Ministério Público e tão desconhecida de todos. E esta necessidade é logo uma necessidade de dar a conhecer quem somos, dar a conhecer o que fazemos, mas principalmente apostar como objetivo essencial também da nossa ação, apostar no facto do cidadão compreender a justiça, entender, porque muita da legitimidade da nossa atuação, designadamente da nossa atuação num espaço público, que ontem o Francisco Louçã bem caracterizou, depende dessa compreensão e dessa, até como elemento não só de legitimidade, como também um elemento essencial para de cidadania, no sentido que o cidadão, conhecendo, sabe ponderar, sabe criticar e assim contribuir para uma sociedade melhor. E acho que esta perspectiva é uma perspectiva que deve estar sempre presente na nossa atitude e no nosso pensamento enquanto magistrados. E que, por vezes, a força de trabalho que temos faz-nos esquecer que a função essencial da justiça é para o cidadão. E isso é em todas as suas vertentes. E nesta parte a comunicação é extraordinariamente muito importante. Posso só interpelá-la aqui numa questão, e não lhe cortando o raciocínio. Quando fala nessa necessidade de comunicar não só a atividade do Ministério Público, que essa é a mais conhecida em matéria de ação penal, mas falar da intervenção também, mostrar à sociedade a intervenção que o Ministério Público tem noutras áreas, nomeadamente nos interesses difusos, fala em que tipo de que forma, que tipo de intervenções deve ter o Ministério Público? Porque acho que era útil concretizarmos um bocadinho as ideias para percebermos quais são as melhores formas de comunicar. Eu concordo consigo e eu ia precisamente dizer que a perspectiva que vou aqui apresentar não é uma perspectiva nem conceptual, nem teórica, nem de análise da arquitetura legislativa. Claro, nós podemos depois discutir isso na fase do debate, mas era uma perspectiva que vinha da prática e de algumas ideias relativamente à prática. E é precisamente essa preocupação, que é a preocupação, o como. Salvo erro foi jornalista e salvo erro foi Eduardo Damas, que aqui há uns anos disse bem, que é necessário comunicar a justiça, já todos nós sabemos e temos como ponto assente, agora é preciso começar a fazê-lo. E foi isso, de certa forma, que eu tentei, ainda que de uma forma bastante mediana, diria eu, mas vamos já dizer o que é que eu acho que é necessário mais. Há aqui uma perspectiva, um ângulo de encarar a questão de comunicar a justiça que também é por vezes esquecida. Eu vou começar por essa porque é
que é a comunicação é uma comunicação que integra também as formas como, em termos processuais e procedimentais, a justiça se relaciona com a população e com a comunidade. E por isso nós não podemos esquecer a questão da clareza das decisões, o equilíbrio difícil que existe entre aquilo que é a linguagem técnica, que é inerente e exigível nas decisões técnicas, mas também a necessidade de encontrarmos formas de transmitir as decisões numa linguagem clara, que os próprios destinatários entendam facilmente. Isso é uma parte essencial que está muito pouco trabalhada. Temos que refletir sobre isso. Podemos entender, eventualmente, haver quase como um sumariar das decisões traduzida em linguagem que explicava a linguagem técnica. Estou a falar de decisões, desde as sentenças, os acórdãos, os despachos de arquivamento do Ministério Público ou qualquer outro tipo de despacho. Mas a questão da linguagem, da simplificação e da necessidade de trabalharmos essa vertente, que está intimamente ligada à questão, por exemplo, do modo como das notificações, por exemplo. Eu sou jurista, sou magistrada e quando recebo alguma notificação, por vezes eu não sei porque é que me estão a chamar, porque vejo aquilo tudo e vou ler a lei e chegar à conclusão que é como testemunha, eventualmente, e que é para um julgamento. Mas, ora, um cidadão comum não consegue perceber, lê aquilo e mesmo um jurista tem que fazer um esforço apurado do estudo, digo eu na brincadeira, mas é um bocado. Essa parte é uma parte, eu penso que há um projeto no âmbito do Ministério da Justiça, com fundos europeus, tanto quanto me recordo, que tem tratado desta questão da simplificação, da linguagem, das notificações, mas não sei, porque andei à procura e num site vi uma referência a isso, mas quer dizer, são projetos que eventualmente são pouco conhecidos e depois o importante é que tenham alguma aplicação prática e generalizada. E isso, mas é uma área sem dúvida que é importante. Outra área que também é importante na questão de comunicar a justiça é a forma como as organizações da justiça, os tribunais, o Ministério Público, se organizam no dia-a-dia naquilo que é o atendimento ao público. Que são os funcionários, os administrativos, que atendem as pessoas, e o modo até como o espaço está organizado, tem necessariamente que ter o cuidado e a atenção de todos, né? Porque é essencial o modo como é atendido, a capacidade que a pessoa tem de comunicar com aquela pessoa, de a atender, de a ouvir e de a orientar naquilo. Isto também é um ponto essencial do acesso à justiça e da igualdade do cidadão perante a lei. E passa também por a questão da comunicação. Depois a questão é urgente sabermos usar as novas tecnologias. É um desafio, nós temos que as usar, isso faz parte do presente, não é do futuro, é do presente, e naquilo que é comunicar a justiça. E no comunicar, não só no dar a conhecer o que fazemos, mas também na informação sobre a justiça, sobre os vários temas e sobre o vário funcionamento e os temas sobre os quais nós nos debruçamos. E aí a importância das páginas, dos portais e das páginas é importante. Eu já vou deixar, porque isso é uma coisa que vou deixar, porque é a questão das redes sociais. Porque há muitos países, e aliás, em termos institucionais, o governo, não sei se o Presidente da República tem uma página no Facebook ou no Twitter. E as instituições de justiça em Portugal não têm, há outros países onde têm, mas em reuniões que tive na altura com procuradores-gerais da República, era uma questão que vinha, que vinha sempre porque é o modo como, em termos de participação da instituição, tribunais ou ministérios públicos nas redes sociais, as dificuldades que isso traz. Eu vou deixar este para debate, porque a reflexão, também para deixar aqui as pistas e responder à sua pergunta.
Mas a questão, voltando à questão dos portais, é urgente que os portais se vão modernizando, sejam portais que traduzam uma cultura da organização e não do departamento A, X ou B dentro que sejam portais que tenham informação atualizada sobre o que se vai passando, mas também informação sobre a organização, portanto, sejam portais completos e que tenham uma imagem, que é outra coisa que também nós não cuidamos muito, que é a questão das imagens, as imagens de marca, digamos assim. Eu isso tentar fazer avançar um pouco nisso, que é um logo que seja identificativo e depois toda a imagem tem que ser trabalhada de acordo também com desde as cores, até a serem imagens que se leem ou não. A nossa experiência pessoal nos dirá que olhamos para um gráfico ou para uma imagem e ou é amigável, como se diz, ou nós conseguimos ler imediatamente, ou às vezes temos que fazer um grande esforço para ir ler, não o fazemos, ou só fazemos se tivermos algo de interesse. A questão de termos que começar a ter atenção a um conjunto de vertentes e de abordagens que não nos são familiares em termos daquilo que é a cultura da organização de justiça e que é importante começarmos a trabalhar nessas áreas. E isto implica muita coisa, porque implica que as estruturas da justiça tenham departamentos com meios humanos e técnicos que sustentem esta parte toda da comunicação, sustentem no sentido de alimentar, porque ter um portal, ou ter uma conta numa rede social, ou ter qualquer outra forma de até, sei lá, ter uma revista periódica, e não a alimentar, não ser atual, não ser moderna, por um lado, na forma da imagem e também não ser relativamente aos conteúdos, então mais vale não ter nada. Não? Nós vamos a uma página e a página está igual sempre, com informação desatualizada, mais não sei quanto tempo, ou então uma informação que não é imediatamente perceptível, quase que é pior do que não ter nada. Isso, toda esta parte é uma parte que tem que ser trabalhada também e que tem que ter estruturas. Portanto, a estrutura. Quando me falou na questão do gabinete de imprensa, eu devo deixar aqui, já o fiz algumas vezes, não de uma forma publicamente, já o fiz, um agradecimento e um reconhecimento do profissionalismo, da qualidade das pessoas que fizeram, dos tratamentos jornalistas, que fizeram parte do gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República. Porque foram, na minha perspectiva, também uma parte muito importante daquilo que foi o que eu consegui fazer durante o meu mandato. E isso, sem dúvida, que é muito importante e devo deixar. E realmente, como diz, tem que ser algo de profissional. E esse gabinete de imprensa viveu durante muito tempo com uma pessoa. Claro que não estava sozinha, porque toda a estrutura da Procuradoria-Geral da República dava uma atenção especial na capacidade de comunicação com o gabinete e de fornecer informação, obviamente por orientações, digamos, daquilo que eu achava que devia ser, mas viveu só do trabalho e do profissionalismo e da dedicação de uma jornalista que estava a trabalhar. O gabinete de imprensa, na minha perspectiva, deve ser um gabinete de imprensa e de comunicação e que não deve assentar, portanto, tem que ter mais pessoas que alimentem e tem por forma que haja uma comunicação coerente da organização. Nós não podemos ter e de toda a estrutura da organização. Não podemos. Podemos, acontece, mas a preocupação é que haja alguma coerência na comunicação. Se há uma Procuradoria Regional, uma Procuradoria da República da Comarca, que faz notícias de determinada maneira, ou que põe no site determinadas, e há outra que não põe nada, que é o que acontece, e há outra que utiliza uma linguagem e até o tipo de letra, e o tipo de linguagem tem que haver aqui algum esforço na estrutura da organização, na forma de tudo isso ser coerente, porque isso faz parte também daquilo que é potenciar a apreensão pelo cidadão do nosso trabalho e tudo isso tem que ser trabalhado.
Eu dizia muitas vezes, nós temos que trabalhar aqui um livro de estilo, digamos. Esse gabinete, para além de jornalistas, terá também que ter outros, eventualmente até alguns técnicos para a parte toda de manutenção daquilo que é a estrutura técnica e de alimentar e funcionários, deveria, na minha perspectiva, ter também mestrado a tempo inteiro. E aqui, porque a nossa comunicação, há várias coisas que eu aprendi. Uma delas é que há muitas alturas em que nós não devemos dizer tudo, porque não é possível, não é permitido por lei, ou até em termos de estratégia processual não pode ser, não deve ser. E mas aquilo que dizemos tem que ser verdade, tem que ser rigoroso. Isso é aquilo que se põe para fora, não pode ser uma história para disfarçar algo. Aquilo, podemos não dizer tudo, e não dizemos tudo, não é impossível, mas aquilo que dizemos tem que ser verdadeiro. Como há outras regras que também me parecem ser essenciais, que é o tratamento perfeitamente igual para todos os órgãos de comunicação social. Não haver... claro que há jornalistas que, pela própria maneira como exercem jornalismo, falam mais vezes com as pessoas, mas quando nós damos uma notícia, não podemos libertar a notícia sob reserva para um ou dois ou três e deixar os outros. A comunicação tem que ser nessa parte, relativamente a questões muito importantes, tem que ser uma comunicação institucional e tem que ser igual para todos. Doutora, deixe-me só introduzir aqui mais uma nota. Quando fala da necessidade de haver magistrados também nesses gabinetes de comunicação, porque eu acho que essa questão é da maior relevância, porque o que eu noto é que há uma grande preocupação de rigor da informação que sai, mas não se pensa no rigor com que essa informação chega às pessoas. E há um intermediário, são os órgãos de informação, que são os jornalistas, que nem todos têm preparação, e mesmo os que têm preparação vêm-se muitas vezes aflitos para descodificar, e portanto a informação, quando chega ao jornalista, tem que vir já minimamente descodificada, não pode ser uma coisa hermética, que só um jurista com não sei quantos anos de carreira é que consegue perceber e entender. Não sei se o Gustavo tem esta mesma experiência, não sei se queres falar também, e depois, se calhar, a doutora Joana Marques Vidal responderia a esta questão. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que estou perante uma Assembleia tão ilustre, portanto, peço desculpa pelo meu nervosismo. Eu estava a ouvir a doutora Joana Marques Vidal com atenção, e a série de sugestões que estava a fazer e o que é preciso, e estive sempre à espera que dissesse uma coisa que eu considero que seria uma solução. Mas ainda não acabei. Pronto. Então vou ser eu a dizer. Eu acho, há pouco tempo, houve uma rapariga que era meio portuguesa, meio holandesa, e que era jihadista e foi julgada na Holanda, e houve jornalistas portugueses que lá foram. Eles, quando lá chegaram, puderam comunicar e perceber o que é que se passava, qual era a posição do Ministério Público holandês em relação àquela rapariga, porque o Ministério Público, pura e simplesmente, tinha um porta-voz. Exatamente. Que é uma coisa tão simples que eu não consigo compreender como é que em tantos anos nunca ninguém fez isto. Eu não sei se teria que ser, eu confesso a minha ignorância, não sei se a porta-voz era uma rapariga, uma senhora, não sei se ela era jurista, se ela era jornalista, era uma pessoa que comunicou com uma clareza cristalina qual era a posição do Ministério Público em relação àquela senhora, e eu reparei, foi engraçado, porque primeiro falaram com o advogado dela e que vendeu uma história, que era uma pobre vítima, que tinha sido influenciada por um homem, e portanto fizeram uma lavagem ao cérebro, e por isso é que ela foi para lá, e era mais uma vítima do que uma criminosa, uma vítima de uma lavagem ao cérebro. E a porta-voz do Ministério Público explicou que não, ela na verdade foi para lá, também recrutou outras raparigas, portanto cometeu um crime, e foi de uma simplicidade infantil. Eu posso dar outro exemplo, um caso também mediático do João Rendeiro. Os jornalistas portugueses que lá tiveram, eram mais do que os sul-africanos, tiveram sempre um interlocutor com quem falar. Havia um porta-voz do tribunal, e aquilo era um tribunal pequeno. Era um tribunal, nem sequer era um tribunal grande da capital, era um tribunal pequeno.
que tinha uma porta-voz que foi sempre comunicando as decisões, foi sempre dizendo qual eram o que é que se estava a fazer, o que é que se estava a discutir, e portanto, não, é uma coisa que eu nunca vi acontecer em Portugal. E muitas vezes... Mas já se falou muitas vezes nessa ideia, só que nunca é se fez. E a verdade é que muitas vezes acaba por ser o presidente do sindicato do Ministério Público, seja ele quem for, porque já aconteceu com todos os que eu me lembro, desde o João Palma, o Dr. Ventinhas, o Dr. Rui Cardoso e o Dr. Adão, o atual, muitas vezes são eles o porta-voz do Ministério Público. Quando há alguma coisa que envolva o Ministério Público, quem aparece a falar pelo Ministério Público é o presidente do sindicato. Não estou a dizer que isso seja mau, não é mau, é um magistrado, é do Ministério Público, mas porquê é que tem que ser assim? Porquê é que o Ministério Público não tem um porta-voz? Que também não tem que ser, penso eu, o Procurador-Geral, que também não faz outra coisa. Pode ser. Não pode ser. Só não faz outra coisa que é explicar. E já aconteceu quando foi o processo Casa Pia, com o Dr. Souto Moura, que acabou por fazer de porta-voz. Mas há momentos em que há momentos complexos ou excepcionais, onde se justifica que o responsável máximo da organização fale. Mas não é para estar uma conferência de imprensa. Não é uma coisa agora diária de explicar decisões. Não é. Mas é assim tão difícil arranjar nas equipas alguém que tenha especiais facilidades de comunicação e que seja um magistrado é difícil encontrar alguém que queira. Pois, o problema é sempre a vontade. Eu posso dizer que realmente tem toda a razão. Eu tinha aqui a questão de porta-voz, porque até mais nós podemos conceber, eu tentei fazer isso de certa forma, mas muito incipientemente, para além da existência de um porta-voz, é importante que na estrutura orgânica do Ministério Público e dos tribunais, em cada comarca, agora falando mais concretamente do Ministério Público, estamos aqui num Congresso do Ministério Público, haja ou através do magistrado do Ministério Público coordenador ou um magistrado que seja o interlocutor privilegiado relativamente ao esclarecimento de determinados assuntos. Isto é distinto de ser um porta-voz. Pode funcionar, ou poderíamos pensar, depois, mas temos que ter formação também na comunicação, mesmo que as pessoas tenham muito jeitinho para comunicar, temos que entrar, para além do jeitinho, qualquer pessoa que esteja destacada para ser um porta-voz, ou porta-voz local, ou o porta-voz nacional do Ministério Público, tem que ser uma pessoa que depois vai aprender umas coisas, que tenha alguma formação e que procure ter essa formação na forma de comunicar. Há pessoas no Ministério Público que têm esse talento, não? Têm talento, mas é que o talento faz-se à custa de muitos erros, e eu sei do que falo. O talento faz, às vezes, portanto, é necessário aqui também termos alguma... Sempre um risco grande na comunicação. Há sempre um grande risco na comunicação. E eu acho que é esse risco, agora voltando à questão do porta-voz, falando do porta-voz da Procuradoria-Geral do Ministério Público, que eu tentei, que eu acho que é importante existir. Não tem que ser obrigatoriamente um procurador, mas tendencialmente nos primeiros... eu acho que tendencialmente deverá ser um procurador. Esse porta-voz tem que ter eu vejo a porta-voz da presidência dos Estados Unidos. Não é só porta-voz, é um elemento ativo da política, muitas vezes fala em representação da organização e até do próprio presidente. E essa tem que ter características específicas, não é só o saber, o talento, como tem que ter alguma formação, porque é muito complicado, nós não temos essa formação, alguns têm mais jeito e vão depois desenvolvendo isso. Um porta-voz tem que ter qualidade técnica, tem que saber o que é que está a falar em termos técnico-jurídicos gerais. Tem que ter uma noção muito clara do Instituto Jurídico sobre o qual está a falar, para saber não só o conteúdo que vai dizer, como aquilo que pode dizer e aquilo que não pode dizer. Tem que ter um conhecimento claro sobre o caso concreto, para saber o que é que pode dizer e o que é que não pode dizer, porque e tem que saber falar de uma maneira que seja juridicamente correta e rigorosa, mas traduzida por palavras concretas que as pessoas entendam. E isto não é assim tão fácil de encontrar. Há pessoas dentro do Ministério Público, e é mais do que uma, que teriam todas essas potencialidades para desempenhar esse papel,
Mas devo dizer que, dos que eu, na altura, convidei, nenhum quis aceitar, porque é uma função, não é propriamente a função, é uma função importante para o Ministério Público, mas não é ser magistrado. E é um lugar de grande exposição. Um porta-voz é identificado para o mal e para o bem com a organização. Portanto, será sempre alvo de críticas, de exposição, está sempre em ação, está sempre sob fogo da opinião pública interna, e sobre não é? Fogo dos magistrados. E do externa também, porque depois há aquela tensão, que é uma tensão que eu considero perfeitamente natural e que faz parte da democracia entre aquilo que é a comunicação oficial, porque por mais clara, transparente, completa, abrangente que seja a comunicação da instituição, é uma comunicação da instituição. E os jornalistas também, claramente, querem, muitas vezes, saber mais e ter do que aquela que é a verdade, é a verdade processual, entre aspas, é a verdade institucional, oficial. Mas uma coisa não invalida a outra, doutor. Uma coisa não invalida a outra e eu acho que esta tensão é uma tensão positiva, é uma tensão que faz parte. Mas também é preciso alguém, e todos nós magistrados temos que estar preparados para isso, ponto número 1. E um porta-voz tem que saber gerir e participar naquilo que é essa tensão, portanto faz parte da sua vida e do seu dia-a-dia. Não tem sido fácil, mas eu acho que esse é um caminho essencial para responder que quando estou a falar, por isso é que o gabinete não pode ser uma jornalista que nos dá o apoio todo, porque a comunicação não se esgota, nem é principalmente efetuada através dos comunicados de imprensa, que são importantes, mesmo que digam só coisas formais. Mas são importantes. Formais quer dizer, muitas vezes, muito. E eventualmente também teremos que aprender, em determinados casos, podiam ser mais completos, podiam dizer mais.